Irmãos, os salmos, todo mundo sabe que são cânticos, poesias, versos, canções, poemas. Por isso não se aplica aos salmos, capítulos e versículos. Salmos são salmos e não contém versículos, mas contém versos, porque são poesias, canções, poemas e etc. Nós sabemos que teve muitos salmistas de excelência, como os filhos de Corá, também Salomão, filho de Davi, foi salmista, Moisés foi salmista. Houve alguns salmistas desconhecidos também na Bíblia Sagrada, e teve muitos salmistas. Asaf, que foi um excelentíssimo salmista também. Muitos homens salmodiaram diante de Deus, e até hoje isso acontece, porque a forma correta da liturgia de culto é que se alguém tem cântico, cante. Se alguém tem salmo, salmodie. Se tem profecia, espere um de cada vez e profetize. Quem tem a palavra, pregue a palavra. Quem tem sonho, conte como sonho. Quem tem visão, conte como visão. E assim vai, é coisa de Deus, salmo. E os Salmos 23 e os Salmos 91 são os dois salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Os Salmos 23 foi um salmo escrito pelo rei Davi. Davi, que antes de ser rei, foi colocado por seu pai para ser pastor de ovelhas. E não eram ovelhas tops, ovelhas das melhores, ovelhas de um bom comércio, não. As ovelhas que Davi vai pastorear são ovelhas malhadas, ovelhas que continham manchas. Quando se oferecia uma ovelha ao sacrifício, não podia ser malhada, manchada. Aquelas ovelhas não serviam para sacrifício, por isso o seu valor comercial era baixo. Davi não vai pastorear um rebanho de ovelhas perfeitas, mas sim um rebanho de ovelhas manchadas de baixo valor comercial. Há quem diga que a pior profissão da época era ser pastor de ovelhas. Isso é mentira. Não era ruim ser pastor de ovelha, porém se tornava ruim ser pastor de ovelhas malhadas, porque elas tinham baixo valor comercial. Quase ninguém queria comercializar elas, não servia para uma lã perfeita, não servia para fazer um tecido perfeito, e assim vai. Então, elas não eram as melhores ovelhas, mas elas ganharam o melhor pastor. Já viu aquela igreja que quando vai mandar um obreiro, alguém diz assim: rapaz, o pastor presidente gosta de tu, hein? Vai mandar tu lá para aquela congregação. Por quê, homem? Lá é lugar de morrer, rapaz. É as piores ovelhas do campo. Aleluias. Pois é, era mais ou menos isso. Eram as piores ovelhas. Porém, elas tinham o melhor pastor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Por que elas tinham o melhor pastor, pregador? Porque Davi vai pastorear essas ovelhas. Ainda na sua adolescência, Davi se torna pastor de ovelha. Ele vai pegar o deserto escaldante, o sol durante o dia, o frio durante a noite, mas a dedicação dele é incrível, porque quando as ovelhas que Davi pastoreia sentem fome, Davi procura um lugar para alimentá-las. E Davi, pastoreando as ovelhas malhadas, manchadas, que não eram as melhores ovelhas, eu no lugar dele, qualquer pasto, qualquer capim seco que eu achasse, eu dava a elas. Não eram as melhores ovelhas, o valor delas não era alto, então por que uma preocupação maior? Mas Davi não, Davi fazia questão de levar as ovelhas em pastos verdejantes. Ele dava o melhor pasto para as suas ovelhas se alimentarem. Daí já começa o bom pastoreio de Davi. Quando as ovelhas sentiam sede, Davi poderia levar essas ovelhas para qualquer água
barrenta, lamenta, restinho de água da chuva, embora isso era muito difícil no meio do deserto onde Davi pastoreava, mas Davi poderia dar qualquer água para suas ovelhas. Mas a história vai dizer que Davi não dava qualquer água. Davi procurava umas águas cristalinas que tinham o nome de águas tranquilas. Eram águas puras, direto da fonte. E Davi conduzia as suas ovelhas às melhores águas. Davi leva essas ovelhas para saciar a sua sede, se refrigerarem nas melhores águas possíveis, que eram conhecidas como as águas tranquilas, águas cristaliníssimas. Assim Davi revela o amor, o cuidado e o seu bom pastoreio. E detalhe, Davi vai se deparar com um problema que todo pastor se deparava. O que? Predadores. A Bíblia diz que Davi está pastoreando quando de repente vem um leão e ataca uma de suas ovelhas. Davi corre para cima, pega o leão pela barba e rasga-o. Ele vê o leão de longe. As ovelhas não estão percebendo o perigo, mas o pastor está, porque a visão do pastor, ela é mais apurada do que das ovelhas. Geralmente, antes de Deus falar com o rebanho, Deus fala com o pastor. Vai acontecer um equívoco nisso, se o pastor estiver fora da visão de Deus. Lembra aquele homem que falou: da onde passou o Espírito de Deus por mim? Que foi direto a ele. Era para Deus ter falado. Isso é uma regra básica celestial. Mas se o líder está fora da visão, então Deus fala com outro. Mas geralmente tudo que Deus quer falar concernente à igreja, Deus revela ao pastor primeiro. Às vezes Deus não vai usar o pastor para falar, vai usar alguém de fora. Mas que Deus já falou com o pastor, pode ter certeza que Deus já falou. Por quê? Porque a visão do pastor, ela vai ver o que a ovelha não vê. Às vezes a ovelha acha que está enxergando demais, que o pastor está com ideia na cabeça, mas o pastor está vendo o perigo de longe. Da mesma sorte, por mais uma vez, vem um urso para atacar uma de suas ovelhas, e Davi pula em cima do urso e mata o urso. Por quê? Porque a visão de Davi vê o urso de longe, e o perigo que o urso oferece, o leão de longe e o perigo que o leão oferece. Aí às vezes, o problema, um dos grandes problemas dos rebanhos, aqui vamos trazer agora para a gente, as ovelhas, nós crente, um grande problema de muitos rebanhos modernos, é que quando o pastor vai alertar, vai partir para cima do urso, vai partir para cima do leão, a ovelha não deixa. Por quê, pregador? Porque tem muita ovelha encantada com o urso. Tem muita ovelha se apaixonando por lobo, por leão. Aí o pastor parte para cima, porque a visão do pastor, ele já identifica que é lobo de longe. Ele já identifica que é leão de longe, que é urso de longe. Aí o pastor parte para cima, aí as ovelhas hoje, não pastor, não. Mas minha filha, isso é urso dos perigosos. Com uma patada só ele pode acabar com a sua vida. Não pastor, que é isso? É de Deus, pastor. Ele é bonzinho, vai me fazer feliz. E o pastor está dizendo, pula fora disso. Esse indivíduo já iludiu 17. Tu vai ser a 18ª. Corre que é laço. Deixa que eu bote esse lobo para correr. Não, pastor, comigo vai ser diferente, ele me ama. E assim está cheio de mãe solteira, com 2, 3 filhos.
ou pessoas frustradas, trancadas dentro de quarto, com seu emocional abalado. É o que a gente tem visto. Por quê? Porque não dá ouvido. E às vezes o pai está sendo pastor para a filha, o pai está sendo pastor para o filho. Fala, rapaz, não envolve com essa menina não, isso aí é prova, isso aí é treva. Tu vai se arrebentar, meu filho. Não, pai, mas eu estou louco por ela, eu amo ela. Isso é uma leoa das brabas, ela vai te azonhar. Não, pai, é uma ursinha de pelúcia. Não tem nada de pelúcia aí, isso é ursa perigosa. Maria tomba vaso de primeira. Vai acabar com a tua vida espiritual, vai acabar com o teu ministério, vai acabar com a tua história. Aí, o erro de muitas ovelhas é aquela declaração: eu pago o preço. E nessa de eu pago o preço, o cartório do irmão Elias está cheio de gente lá crente. Eu vim divorciar. Aí a Bíblia diz lá em Miqueias que Deus odeia o divórcio. E aí, como é que fica? Perigo, né? Porque divórcio não é coisa para crente. A aliança de casamento é eterna. Deus até permite separação em caso de prostituição, né? Deus permite uma separação. Mas esse negócio de eu casei no civil, se civil eu continuo, se não civil eu largo, Deus não aprova não. Se João Batista fosse pregar em muitas igrejas por aí, ele ia dizer para tanta gente: não é lícito possuir a mulher do teu irmão, não é lícito possuir o marido da tua irmã. Eita, irmão, ia dizer demais. Porque hoje está uma bagunça, é casa separa, mas o sangue de Jesus tem poder. Que Deus guarde a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, que Deus guarde a nossa juventude. Casamento é um só, não é fácil viver casado não, o negócio é sério. Casamento é igual terremoto, é duas placas tectônicas assim, ó, que se mexe para se encaixar e dá terremoto. Tem uns que é de alta escala, tem outros que é de baixa escala, mas tudo acontece para que se encaixe. Eu entendi, não, vou largar, eu vou separar. Aí a gente vê crente casando e separando com 3 meses de casado, 3 anos de casado. Não, eu já paguei o preço demais. Que isso? Jacó pagou, foi um preço de 14 anos. O Raquel, e olha que Raquel nem merecia, que uma mulher atribulada era Raquel. Ainda bem que Deus transformou para cumprir a promessa. Mas pense numa mulher trabalhosa. Mas ainda assim ele pagou o preço. Pague o preço por sua família, pague o preço pelo seu lar. Cuidado com o lobo. Não se antecipe ao se relacionar com alguém. Eu sei que o rapaz aí está orando mais ou menos assim. Eu falo porque eu orava assim: Deus, manda uma princesa linda, numa carruagem. A moça toda... tem nem ideia do que é um casamento. É bom demais, mas oh glória, só quem é casado sabe. Aí, oh Deus, manda um príncipe encantado numa carruagem. Aí Deus olha assim, o Espírito intercede, né, com gemido inexprimível. É claro que essa oração não chega assim. Deus, tá bom, vou mandar. Aí Deus manda o príncipe, Deus manda a princesa. E por que dá errado, pregador? Porque ele não espera a carruagem estacionar e o príncipe ou a princesa descer. Casa com o primeiro jumento ou a jumenta que vem puxando a carruagem. Aí apanha, é traída, é humilhada. Mas o sangue de Jesus tem poder. Aleluia, Deus vai te orientar. Aleluia, glória. Deus vai levantar pastores aqui de coragem. Aqui não terá vez nesse rebanho para urso, não terá vez nesse rebanho para leão. Deus está levantando pastor como Davi. Nesse rebanho o lobo não toca. Quem acredita nisso, levante a mão e dá glória a Deus. Mas não é disso que eu quero falar. Então essas ovelhas percebem que por 2 vezes, quando o leão vem para matá-la, Davi livra. Quando o urso vem para matá-la, Davi livra. Então por 2 vezes essas ovelhas passam pelo vale da sombra da morte, mas Davi as livra. Quando elas começam a observar que Davi dá o melhor pasto, que Davi dá as melhores águas, que Davi arrisca a vida para salvar a vida delas, elas vão
se atentar para Davi, vão ficar mansa com Davi, vão se sentir protegida com Davi. Então, quando Davi pega o cajado para conduzi-las, elas obedecem e elas entendem que a vara e o cajado que Davi carrega na mão não é para espantá-las, não é para agredi-las, mas é para protegê-la. E eu quero deixar bem claro que Deus levantou, eu não conversei com o pastor Jesuíno, a não ser a paz do Senhor lá atrás, e aqui a oração comigo, mas eu preciso dizer isso aqui. Deus levantou o pastor Jesuíno aqui como pastor, e ele faz de tudo para dar o melhor alimento aqui, para dar a melhor água para a sua alma se refrigerar, aleluias, dar vida para cuidar da sua vida, porque pastor às vezes deixa de cuidar do próprio casamento para cuidar do seu casamento, deixa de cuidar dos próprios filhos para cuidar do seu filho, deixa de cuidar da própria vida financeira para cuidar da sua vida financeira, deixa de cuidar da própria vida espiritual para cuidar da sua. Aí quando o pastor pega o cajado para usar, não gostei, vou mudar de igreja, fica de cara feia. Entenda, o cajado que Deus colocou na mão do pastor não é para te espantar, é para te proteger. O que eu faço? Obedeça. O cajado é para te guiar para onde? Para o céu, para habitar na morada do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Em uma certa época do ano, e eu lendo sobre isso, eu achei interessante, porque eu gosto de pescar demais, eu amo pescar, demais da conta, pescar alma e pescar peixe também eu gosto demais. Tem uma época do ano, que se eu não me engano, é de julho a setembro por aí, as traíras não presta para comer, traíra de lagoa, de represa. Por quê? Porque ela enche de verme. Tem uma época do ano, os caçadores aí, embora é proibido caçar, tá, gente? Mas eu já conheci caçadores, eu particularmente não caço e não gosto de caçar, eu tenho dó dos bichinhos. Mas já conheci caçadores e eles falando sobre sariema, eles dizem que nessa época aí, de julho a setembro, não pode matar sariema, porque não vai adiantar de nada, que ela também está cheia de vermes. E isso é interessante. Por quê? Porque na época que Davi pastoreava, existia um período que dava uma praga sobre o rebanho. Essa praga era conhecida como a praga do comichão. Era uma mosca que vinha, pousava na orelha da ovelha e colocava ali os seus ovos que viravam uma larva, e essas larvas entravam dentro do ouvido da ovelha, chegando a comer o cérebro, levando algumas ovelhas até mesmo a óbito, ou morte cerebral, tanto faz. E isso acontecia. E todos os pastores daquela época tinham uma técnica para que o comichão não proliferasse na orelha da ovelha. Que técnica era essa? Eles pegavam azeite e derramavam óleo na cabeça da ovelha, até transbordar aqui, ó, nas orelhas, tudo. Aí a mosca vinha, aonde tinha azeite, ela não pousava. E se pousasse, os ovos deslizavam e caíam. Então não grudava, não ficava na orelha da ovelha. Então assim o pastor fazia com que o comichão não desse. Então Davi agora começa a observar as atitudes de um pastor. Sendo ele um pastor, um homem terreno, ele dá a melhor grama, o melhor pasto para suas ovelhas comerem. Sendo ele um ser humano, ele dá a melhor água para suas ovelhas beberem. Sendo ele um ser humano, ele arrisca a vida por 2 vezes para livrar a vida de suas ovelhas. Sendo ele ser humano, na época da praga do comichão, ele dava um jeito de arrumar azeite e derramava sobre a cabeça de cada ovelha, para que a praga não matasse as ovelhas.
Então Davi pensa, rapaz, se eu, homem, sendo pastor, faço tudo isso por essas ovelhas, é uma boa ideia ter o Senhor, Deus, Criador do céu, Criador da terra, o dono de tudo, aquele que o oceano cabe nas conchas de suas mãos, aquele que operando ele, quem impedirá? Aquele que manda em tudo, como meu pastor, rapaz, olha só. Aí ele faz a declaração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi está sendo esperto demais nesse salmo. Olha, é importante demais ter o Senhor como meu pastor, porque Ele vai me dar o melhor alimento, Ele vai me dar a melhor água, Ele vai me livrar da morte, Ele vai me livrar da hora da doença, Ele vai, aleluia, cuidar de mim, Ele vai me guiar até onde eu preciso chegar. Então entenda, Davi, é claro que se Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, Davi põe o Senhor como seu pastor, o seu Deus como seu pastor. Por quê? Porque a alma do ser humano, ela sente fome. A alma do ser humano, ela sente sede. A alma do ser humano, ela precisa de vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Então, Jesus, sendo nosso pastor, Ele chega diante de uma turma boa e diz: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim, jamais terá fome. A nossa alma carece de alimento. Você sabia disso? Você já viu um mendigo? Ele vai, pega um bagaço de laranja e come. Pega uma casca de banana e come. Pega um pão duro igual uma pedra e come. Às vezes vai na lixeira, pega comida lá, às vezes cheio de bicho, tira o bicho, às vezes não tira e come. Por que ele se submete a comer esse tipo de porcaria? É porque ele quer? Não, é porque ele está com tanta fome, que se ele não comer algo, ele vai morrer depressa. Então ele precisa se alimentar de algo. Então, devido ao extremo da fome, ele vai se alimentar de qualquer porcaria. Assim é o ser humano no mundo espiritual. A alma sente fome. Aí o que a pessoa faz? Ela vai procurar alimento de alguma forma. Grave um vídeo de alguém bêbado e mostre para ele no outro dia, para você ver a cara de vergonha que ele vai ficar. E por que ele volta a beber de novo? Porque a alma dele precisa se alimentar de algo. Aí o que ele vai fazer? Vai se alimentar de droga, vai se alimentar nas festas mundanas, vai se alimentar com músicas mundanas, vai se alimentar. Porque você acha que tem gente que vai na Umbanda, que banda, 6 bandas, sei lá, 7 bandas, vai nos centros de idolatria, de tudo que não presta, consultar médiuns, procura tanta coisa, macumba, feitiço. Por que as pessoas se submetem a esse tipo de porcaria? Porque a sua alma está faminta. Porém, Jesus vem e, sendo nosso pastor, aleluia, Ele nos oferece o melhor alimento. Aleluia, que alimento é esse? Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida, quem comer de mim. Então quando eu, aleluia, porque você acha que o crente entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e o crente está indo para culto quinta, terça, segunda, sexta, sábado, faz congresso, faz festa, faz culto de oração, o pastor abre mais igreja, e mais gente vira crente, e o povo fica crente. Tem gente aqui com mais de 50 anos de crente, eu completei esse ano 15 anos de crente. E por que tu continua crente, pregador? Porque aqui tem um alimento que é o melhor alimento que alguém possa comer, é estar na presença de Jesus Cristo.
Então, se tua alma está faminta, Jesus é o pão da vida. Ele pode preencher esse vazio. Quem se alimenta de festa mundana, volta a ter fome. Quem se alimenta de feitiçaria, de umbanda, prostituição, essas coisas, esse tipo de porcaria, volta a ter fome. É uma alegria passageira. Mas quem se alimenta de Cristo, ele permanece em Cristo, ele permanece alegre, ele tem a paz que o mundo não tem, porque o mundo não pode receber, só Jesus pode dar. E ele entrega à igreja que nesta noite, em forma de alimento, seja a palavra para as nossas almas em forma de pão, que nós venhamos sair daqui saciados, para que nada do mundo, nenhuma porcaria nos chame a atenção. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Outra coisa, o tema dessa campanha é: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Saudade eu tenho de quando essa palavra se aplicava mais ao evangelismo, pastor Carlos. Porque hoje essa palavra está sendo em caráter de emergência para uma boa parte de servos e servas de Deus. Tem muito servo e serva de Deus oprimido, cansado, sobrecarregado. Mas Davi vai dizer ao pastor dele: refrigera, Senhor, a minha alma. Os psicólogos, pastor Jesuíno, não estão dando conta de atender a demanda. Os psicanalistas não estão dando conta, obreiros, de atender a demanda. Tem igrejas por aí que já estão deixando o pregador de lado, estão trazendo coachings para trazer uma palavra de autoajuda, como se a igreja precisasse de autoajuda. A igreja não precisa de autoajuda, ela já tem ajuda do alto. Eleva os nossos olhos para os montes e de lá vem o socorro. Mas por que isso? Devido ao choque emocional que as pessoas estão sofrendo, crise de ansiedade constante, depressão, pessoas oprimidas, adolescentes oprimidos, sem querer viver. Eu fico pensando, a maioria de nós fica assim: oh, como eu queria voltar aos meus 15 anos, aos meus 13 anos, aos meus 17 anos, era tão bom. E a gente olha uma turma de adolescente de 15, 12, 13 anos hoje que não quer viver. Ah, se eu pudesse voltar para os 15, hoje eu iria aproveitar na presença de Jesus, ia me doar para Cristo. Aleluia. Sem Jesus, eu ainda queria voltar para os meus 15. Imagine conhecendo esse Jesus grandão, lindão, coisa maravilhosa. Mas por que isso? Pela falta de refrigério. Mas nessa noite, o bom pastor Jesus Cristo, ele vai refrigerar a nossa alma. Ele vai aliviar a opressão hoje aqui. Alabacante, oremiandaraça. Ele vai curar a alma de alguém aqui. Ele vai curar as emoções de alguém aqui. Ele vai curar a angústia profunda, a depressão de alguém aqui. Aleluias, por quê? Porque Ele sabe aonde está as águas tranquilas. Não é à toa que o nosso pastor disse: quem quiser vir após mim e beber, venha e tome de graça da água da vida. Louvado seja Deus. Jesus diz àquela mulher no poço: olha, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria água, e a água que eu te desse tu tomar, nunca mais. Aleluia. As almas estão precisando de refrigério, estão sedentas, mas Deus preparou essa noite aqui em Jataí, na igreja Resplandecer em Cristo, como uma fonte do céu, e vai jorrar água cristalina, vai jorrar água tranquila. Nós sairemos daqui refrigerados, com a nossa alma alegre.
Haverá refrigério aqui, cantora Simeia, para as nossas almas. Haverá refrigério aqui para a alma de alguém aqui. Alguém vai sair daqui regozijando em Cristo Jesus. Alguém vai sair daqui, aleluias, e vai chegar em casa e vai jogar aquela caixa de remédio tarja preta fora. Alguém vai chegar em casa hoje e vai dormir sem precisar tomar calmante. Alguém vai chegar em casa hoje e vai se sentir feliz, porque tem gente que ultimamente não quer nem que o culto acabe, porque o melhor lugar que tem presenciado é na igreja. Mas a partir de hoje tu vai se alegrar no culto, em casa, no trabalho, aonde você estiver. Por quê? Porque tem refrigério para as nossas almas. Amandarás. Oh, coisa boa é encontrar refrigério para a alma. Eu me lembro, eu já estou até cansado de contar isso, mas me pediram muito, e eu vou falar um pouquinho aqui. Eu devolvo o microfone a quem é de direito. Eu tinha completado 18 anos de idade, super envolvido no mundo das drogas, do tráfico, do roubo, do assalto. Fazia tudo que não prestava. E eu comecei a sentir uma angústia tão terrível, que eu pensava que eu ia morrer. Eu não sabia o que era aquilo. Eu saía para as festas com os amigos, no outro dia a angústia voltava. Fumava maconha a noite toda, cheirava cocaína, no outro dia a angústia voltava. Bebia, mas aquela angústia vinha. Cheio de conflitos, porque um abismo chama o outro, e no mundo se acaba arrumando quem é envolvido na bandidagem arruma um monte de conflito. Gente querendo me matar, eu querendo matar gente. E eu comecei a falar com Deus. E hoje eu entendo que era a minha alma com fome, era a minha alma sedenta, precisando de um refrigério. Eu me lembro que eu falei: Deus, se o Senhor não mudar a minha vida, eu vou virar um psicopata de vez, eu vou matar um monte de gente. Muda a minha vida, muda a minha história. E eu lembro que, certa feita, eu fui para a escola. De frente à minha escola tinha uma congregação. Eu usava uns boné à barreta assim, uns cordãozão de prata. Eu tenho certeza que se você me encontrasse na rua, você entrava na casa de alguém que tivesse com o portão aberto para evangelizar na hora, mesmo sem querer. Eu era aquele famoso kitipeba, dava medo. Tem uma irmã que ela falava para o filho dela assim: pelo amor de Deus, anda com qualquer cara dessa favela, mas não anda com aquele suel não, pelo amor de Deus, não anda com aquele cara não, eu tenho medo daquele cara. Para você ver como eu era, eu usava um boné bem aqui, só andava com os olhos vermelhos igual brasa. Tinha uma tatuagem na perna que eu orei, Jesus apagou ela. Você pode dar glória a Deus por isso? Aí eu saí desse jeito, minha alma estava tão faminta, e não estava encontrando alimento, não estava encontrando refrigério nas coisas que eu fazia no mundo. Aí eu peguei, pensei, eu estudava à noite, eu falei: vou entrar para a aula hoje não, vou matar a aula para ir naquela igreja. Aí eu cheguei na igreja e sentei. Os irmãos começaram a sentar bem longe de mim, assim, eu nunca esqueço isso. E eu me entristeço por isso. Quando terminou o culto, ninguém veio falar comigo, saiu todo mundo rapidão. Eu peguei, saí e fiquei pensando: nossa, ninguém me convidou nem para aceitar Jesus. Que igreja estranha. Mas hoje eu lembro que o povo estava com medo de mim. Aí quando foi um dia, eu estou em casa, eu me arrumei todinho, minha mãe: tu vai para onde? Eu falei: eu vou ali, dar uma volta. Ela: vai com Deus. E eu saí, fui procurar uma igreja católica. Nada contra os irmãos católicos. Quando eu cheguei lá, tinha um rapaz e uma moça se agarrando, encostado numa estátua lá de santo, que parecia que eles iam fazer o trem ali mesmo. Eu olhei para aquilo assim, irmão, eu ímpio, eu do mundão. Eu falei: Deus não está nesse tipo de coisa não. Peguei, virei as costas e saí. E eu fiquei: Deus, será que eu vou morrer? Deus, que angústia é essa que eu sinto?
Aí um dia eu estou descendo para ir para minha casa, eu encontrei um amigo meu chamado Zé Galinha. Ore pelo Zé Galinha, ele encontra-se preso, eu tenho orado por ele, e eu creio na grande obra que Deus vai fazer na vida dele. Aí Zé Galinha estava namorando com uma moça que era irmã de uma crente. Aí eu vi essa cunhada dele, eu falei para ele: Zé Galinha, vem cá, vem cá, vem cá. Me apresenta aquela tua cunhada ali. Ele falou: tá doida? Eu falei: por quê? Ele disse: ela é crente. Eu falei: daí? Ele falou: crente não quer negócio com vagabundo, não. Eu falei: moço, fale lá com ela. Ele: tá bom, vou falar. Aí ele foi lá nela: o Gabriel quer te conhecer. Aí ele voltou e falou: olha, Gabriel, ela falou que se tu quiser conhecer ela, vem domingo aí para ir para o culto. Aí eu falei: tá bom, domingo eu venho aí. Só que domingo eu esqueci do culto, me arrumei para ir para uma festa. Estou indo para uma festa, encontro o Zé Galinha. Zé Galinha aí, está indo para a igreja? Eu falei: que igreja, maluco? Não. Ele: moço, tu não vai para a igreja com a menina, não? Eu falei: que menina? Ele: a minha cunhada lá, tu não disse que ia para a igreja domingo com ela? Eu falei: não, estou indo para uma festa ali. Ele falou: moça, ela perguntou por tua semana toda, vai lá. Aí eu pensei: é melhor um passarinho na mão do que dois voando, né? Vou lá. Eu fui todo mal intencionado para o lado da serva de Deus. Eu pensei que ela era daquela serva de Deus que qualquer um que dá uma cantada leva. Mas pensa numa menina crente de rachar, era irmã Débora. Aí quando eu cheguei, lá no mundo, quando a gente projeta, conheci uma pessoa, mais ou menos assim: prazer, Gabriel. E o terceiro beijo a gente tenta na boca, né? Eu pensei: eu não vou tentar dar o terceiro beijo na boca da irmã. Mas pelo menos 3 beijinhos eu dou nela. Só que a postura de crente dela, a postura de serva de Deus daquela moça, me colocou no meu lugar, irmão. Quando eu olhei para ela, eu disse: oi. Aí ela falou: vamos para a igreja? Vamos. Aí ela começou a fazer, sabe o quê? Pão da vida em mim. E era o que eu estava precisando. Como assim? Ela começou a falar de Jesus. E foi falando de Jesus, e foi falando de Jesus, e foi falando de Jesus, de Jesus. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu não contive as lágrimas, eu virei para o lado, a lágrima desceu, ela falou: que foi? Eu falei: nada não. Eu nem me concentrei no culto, voltei para casa. Aí eu fiquei pensando: o que é que essa menina tem, que quando ela fala de Jesus, dá vontade de chorar e a gente não se controla. Hoje eu entendo, ela era cheia do Espírito Santo de Deus. Aí eu acho que aquela noite Deus falou com ela: olha, vai, porque é para mim um vaso escolhido. Por quê, pregador? Porque na segunda-feira, 6 horas da tarde, ela desceu lá na favela. Aí ela entrou, estava lá no meio lá dos maloqueiros. Ela me chamou: Gabriel, vem cá. Eu falei: o que foi? Eu vim te convidar para ir para a igreja. Eu falei: hoje é segunda-feira. Ela: pois é, tem culto de oração. Eu queria tanto que tu recebesse uma oração. Eu falei: tá bom, fiquei sem graça, né, pela vinda dela. Tá bom, espera aí. Me arrumei lá e fui com ela para a oração. Voltamos para casa. Terça-feira, 6 horas da tarde, irmã Débora entra na favela de novo. Aí eu olhei assim, eu falei: oxe. Aí ela vem, me chama de novo. Aí os maloqueiros: vixe, a morena tá arriada, vai casar com a crente, vai virar pastor. Eu acho que nessa virar pastor ele estava certo, estava profetizando. Aí eu falei assim: o que foi, irmã Débora? Ela: eu vim te convidar para ir para o culto. Eu falei: mas hoje é terça-feira, tem culto? Ela: tem culto de ensino. Está uma maravilha, vamos. E eu estava encostado assim no barraco, eu morava num barraco de madeira, lá na favela do Mingau, no Sol Nascente, lá no Penorte, Ceilândia, DF. Aí eu estava encostado ali na Rua 10, no barraco de madeira assim, e eu não sabia que minha mãe estava ouvindo do outro lado a conversa. Aí, irmã Débora, vamos? Eu falei: irmã Débora, hoje eu não vou não. Ela: por quê? Eu falei: é que eu estou sem roupa para ir para o culto hoje. Minha mãe gritou lá dentro: eu arrumo uma roupa para ele já, irmã Débora. Eu entrei lá, eu falei: mãe. Ela: vai logo, menino. Aí eu fui para o culto. Ela falou para mim: amanhã é quarta-feira, culto de libertação. Eu não quero ir lá na favela te chamar não. Tu vai? Eu falei: vou. Ela falou assim: tu vai, mas o olhar dela dizia: tu vai. Aí eu falei: vou. Ela: olha, eu não vou lá te buscar não. Eu falei: tá bom. Ela: o culto começa 7h30. Eu falei: tá bom. Ela: eu não sei vocês, mas nós crentes, se a gente fala que vai, a gente vai. É sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Eu falei: tá bom, eu vou, mulher, pode ficar tranquila. Aí eu fui para o culto na quarta-feira. Irmã Débora nem falou comigo no culto. Eu saí, fui para casa, pensei: irmã Débora se esqueceu de mim, graças a Deus.
Quando foi na quinta-feira, irmã Débora entra na favela de novo. Aí os caras assim, os maloqueiros falaram, vixe, a morena tá arriada, rapaz, casa logo, não sei o quê. Eu falei, para de graça. Aí ela me chamou, e eu pensando, qual a desculpa que eu vou dar? Qual a desculpa que eu vou dar? Meu Deus, me ajuda, me ajuda. Eu preciso dar uma desculpa para a irmã. Ela disse, eu vim te chamar para ir para o culto. Eu falei, mas tem culto a semana toda na tua igreja? Ela disse, olha, de fato, quinta não tem culto. Mas tem um irmão dando um estudo sobre o Apocalipse, e está tremendo, eu queria tanto que tu fosse lá ver. Aí eu falei, irmã, me perdoa, mas hoje não vai dar para mim não. Ela disse, por quê, rapaz? Eu disse, é o seguinte, eu não tenho perfume, e eu não vou assim, né, com mau cheiro para o culto. Aí ela, muito educada, olhou assim e disse, tudo bem, virou as costas e saiu. Uns 15 minutos depois, a minha desculpa foi falida. Por quê, pregador? Porque ela era revendedora da Natura. Aí lá vem ela com um presente da Natura na mão. Foi para maloqueiragem endoidar. Os caras, vixe, tá ganhando até presente, moços. Casa logo com a menina. Aí ela chegou, vem cá, eu senti de Deus de te dar um caiaque. Aí eu senti de Deus de receber, né, que eu não sou bobo. Aí eu falei, tá bom, eu vou lá no culto contigo. Ela falou, amanhã eu não vou te perturbar não. Eu falei, tá bom, ela, à noite, porque o culto é à tarde, e é rapidinho. Aí você vai lá, eu falei, vou. Aí eu fui no culto à tarde e tal. Sábado era aniversário de uma amiga minha, dia 14 de janeiro de 2006. Aí eu pensei, meu Deus, eu não posso faltar à festa da minha amiga, não. Eu tenho que fugir da irmã Débora. 5 horas eu me arrumei, ó, sumi da favela. Fugi de irmã Débora, não sei nem se ela foi lá, mas não dava para fugir do que ela já tinha implantado no meu coração, não. Aí fui para essa festa, me droguei a noite toda, bebemos a noite toda. Quando foi 6 horas da manhã, eu voltei para casa, eu, Zé Galinha e mais um amigo, e eu ainda sobre efeito de droga, eu doidão. Aí eu comecei a lembrar da irmã Débora falando de Jesus para mim, e o efeito da droga foi passando, enquanto eu lembrava do culto, enquanto eu lembrava dos louvores, eu lembrava da igreja, eu lembrava da palavra, o efeito foi passando. Eu peguei e joguei o cigarro fora. Zé Galinha olhou e disse, o que é, moço? Está doidão? Eu falei, não, estou doidão não. Aí eu continuei, aí eu comecei a chorar. Ele falou, vixe, que lombra é essa? Eu falei, não é lombra não. Ele, o que é então? Eu falei, quer saber do negócio? Essa vida não serve mais para mim. Eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Aí ele olhou para mim e disse, cara, vai para a benção mesmo, um dia eu vou para a benção também. É a melhor coisa que tu faz, isso aqui realmente não é vida para ninguém não. Aí aquele dia a história inverteu, 6 horas da tarde, eu estou lá no portão da irmã Débora, dizendo, irmã Débora, me leva para a igreja, eu preciso aceitar a Jesus hoje. Eu preciso aceitar a Jesus hoje. Quando eu cheguei na igreja, o diabo ainda tentou, acabou a luz, aleluia, quase não teve pregação, não fizeram o apelo. Eu falei, irmã Débora, pelo amor de Deus, fale para alguém fazer o apelo para mim, eu não posso sair daqui sem aceitar a Jesus. Aquele dia fizeram o apelo, eu aceitei a Jesus. 2 meses depois, Jesus me batizou com o Espírito Santo. 3 meses desci as águas. Com 5 meses preguei a primeira vez na minha vida, e estou aqui até hoje para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Porque eu encontrei refrigério para minha alma, eu encontrei descanso para minha alma. Meu tempo, pastor, acabou já? Está ali, né? Glória a Deus. Olha só, Davi, ele levava as ovelhas para o seu pasto. Só 5 minutinhos e eu encerro. Amém? Quem me dá 5 minutos aí, levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Eu vou usar só o que as irmãs me deram, tá? Tranquilo? E já encerro. O povo aqui gosta de Bíblia, hein? Vou vir congregar aqui. Gostei. Mas olha só, irmãos. Davi então leva as ovelhas para se refrigerar. Davi livra as ovelhas do vale da sombra da morte. E o nosso Senhor, Ele nos livra. Há aproximadamente 20 dias atrás, minha mãe estava em casa com meu filho de 1 aninho e meu sobrinho de 2 anos. E ela sentiu o cheiro de uma fumaça. Ela estava morando no barraquinho. E ela pensou que era no barraco de trás. Ela pegou as crianças e foi olhar. Quando ela olhou,
a janela do quarto dela fumaçando e o fogo invadiu. Derreteu a geladeira, queimou os trem tudinho, o fogo passou para o outro quarto, acabou com tudo. Minha mãe só livrou a vida dela, do meu filho, do meu sobrinho e a roupa que estava no corpo. O resto queimou tudo, destruiu tudo, documento, roupa, móveis, tudo. E no dia, eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito triste. Eu fui pregar, no mesmo dia eu fui pregar, porque se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé será pouca. Então não é fácil não adorar a Deus, permanecer crente mediante as provas, mas eu louvo a Deus, porque o bom pastor livrou minha mãe, livrou meu filho e livrou meu sobrinho. Eles passaram pelo vale da sombra da morte, porque ela disse que foi assustador quando o fogo saiu de um quarto e passou para o outro, foi muito rápido. E os bombeiros disseram que o perigo é a fumaça, respirou a fumaça, apaga e morre queimado. Minha mãe provavelmente morreria queimada aquele dia, mas Deus, o bom pastor, livrou minha mãe do vale da sombra da morte. E assim Ele tem feito, e Ele vai fazer. Eu vou liberar uma palavra profética, aleluia. Glória, essa pandemia é um cumprimento de palavra, aleluias. Eu ouvi demais profecias, os pastores aqui também ouviram, os crentes aí, que Deus iria sacudir a figueira e só ia ficar os verdadeiros. Essa pandemia está fazendo isso. Outra coisa, eu ouvi demais Deus falar que ia vir uma colheita sobre a face da terra, e Deus está fazendo isso, mas Deus vai livrar esse rebanho do vale da sombra da morte, aleluias. Esse Covid-19 só vai te levar se chegar de fato a tua hora. A morte não está com essa moral toda não, acerca do rebanho não. Nós temos um pastor que nos protege, que nos guarda. Eu vou liberar uma palavra profética. Daqui a 30, 20 anos, se Jesus não voltar daqui a 10 anos, nós vamos conversar dizendo: lembra de 2020? Lembra de 2021? Pois é, sobrevivemos, estamos aqui, porque o bom pastor nos livrou do vale da sombra da morte. Aleluia. Agora, estamos nos últimos dias da igreja. A igreja está se despedindo da terra. A qualquer momento Jesus vai arrebatar a igreja. E o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias não suportariam a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, se voltariam para fábulas. Surgiram igrejas de todos os tipos. Tem igrejas que parecem uma boate. Tem igrejas que se adaptaram a todo tipo de músicas mundanas. Mas ainda tem igrejas que guardam a sã doutrina. E o pastor Davi, para que o comichão não entrasse no ouvido das ovelhas, ele derramava azeite. E essa igreja, Resplandecer em Cristo em Jataí, é uma igreja que tem azeite. Aqui a sã doutrina é bem-vinda. Aqui a sã doutrina pode ser pregada. Oh, glória! Aqui nós aceitamos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Ele é. Mas tem igrejas por aí que as ovelhas já estão mortas espiritualmente. Por quê? Porque o comichão já tomou de conta. É fácil de identificar essas igrejas. Congressos, campanhas da vitória, culto das rosas, das preciosas, das dengosas, lotado. Culto de doutrina. 2, 3, 4. E por que não veio para o culto de doutrina? Trabalhando demais? Não, novela mesmo.
Não, culto de doutrina é chato. Isso é comichão, não suporta a sã doutrina. Não suporta a Bíblia. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu falei com Deus, Deus, antes de eu me tornar um artista profissional de púlpito, me mata. Pode me matar. Me mata, tira minha respiração, tira minha vida. Eu não quero que os crentes vá em um culto porque o Gabriel vai estar pregando. Não, porque eu não sou nada, eu sou pó e cinza. Aleluia, chega de crente ir para a igreja só quando tem gente de fora. Chega de igreja encher só quando tem um artista, alguém que o nome dele está mais importante que o nome de Jesus. Não, nós não servimos para isso. Chamamos o crente para o culto da oração, não vem. Chamamos o crente para o culto da doutrina, não vem. Mas falou que o cara da revelação vai vir, que revela até o CPF, raio-x, endereço da minha casa. Irmão, eu sei o meu CPF, eu ainda sei chegar na minha casa, eu não preciso que Deus me mostre isso. Ah, pregador, tu não crê em revelação? Creio. Ele revela o oculto, profundo e o escondido. Deus revela para fazer alguma coisa. Agora esses charlatões estão tomando de conta dos púlpitos. Mercenários, curandeiros, fazem obras que Jesus jamais faria, que os discípulos jamais fariam. Ao mesmo tempo que eles ministram cura, eles tiram 3, 4 envelopes no culto, arrancam oferta até a alma, pede, e conta história, e faz você se emocionar, você tira até o relógio, a meia do pé, e dá para esses charlatões. Não faça isso, isso é apostasia, isso é coisa de igreja que não suporta a sã doutrina. Aqui não, pode Deus falar em revelação, será bem-vindo? Sim. Pode Deus nos abençoar através do pregador, liberar cura através do nosso pastor, do nosso obreiro? Sim, isso pertence à igreja. Os 9 dons do Espírito Santo ainda estão em evidência, mas nós não estamos firmados nisso. Nós estamos firmados na palavra, nós estamos firmados na Bíblia, nós estamos firmados no Evangelho. Por isso que nós vamos habitar na casa do Senhor para todo o sempre. Outra coisa que eu ponho em questão, e devolvo o microfone agora. Davi vai dizer ao pastor dele: prepare uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Não é que Davi queria humilhar ninguém não, igual as canções modernas, antropocêntrica fazem, não. A teologia da vingança deve ser rejeitada. Ela não tem nada a ver com a sã doutrina. Porque o Evangelho nos ensina: amai quem vos odeia, bendizei quem vos maldiz. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará a brasa sobre a tua cabeça. E por que Davi pediu para Deus preparar uma mesa para ele na presença dos adversários? Não que Davi queria humilhar os adversários, falar para os adversários: olha aí, agora vocês estão comendo na minha mesa, me humilharam, bem feito. Não é isso que Davi queria fazer, não. E o que é que Davi queria fazer? Davi queria ser honrado e convidar todo mundo que humilhou ele, que perseguiu ele, para quando eles sentarem, olhar para Davi, tanto mal que a gente fez para Davi, ele ainda nos chama para a mesa dele. Se Davi é crente mesmo, eu quero ser igual a ele, eu quero ter o coração bom igual a ele. Entenda, Deus vai preparar uma mesa para você, mas não é para você humilhar ninguém não, é para você contratar ele para trabalhar na tua empresa, tá entendendo? É para tu dar carona no teu carro para ele, tá entendendo? É para tu abençoar ele na hora da dificuldade. Ele vai olhar tanto mal que eu fiz ele, persegui ele ainda me ajuda, ele ainda me divide a bênção dele comigo. Esse indivíduo é crente mesmo. Te prepara, porque Deus vai preparar uma mesa. Quem acredita, levanta da cadeira adorando. Chamandei a chora calabara churiandarabaya.